amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, Netuba, São Paulo, dando continuidade ao nosso trabalho das palestras virtuais. E nesse momento, então, convido a todos para a nossa prece inicial, onde vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia e por mais esta oportunidade de estarmos aqui para estudarmos um pouquinho mais a respeito das suas leis através do Evangelho de Jesus e também da doutrina dos Espíritos. Queremos agradecer a toda a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, nos trazendo todas essas vibrações benéficas, a inspiração, e que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus possa estar sempre presente entre nós e em nossos corações, que assim seja. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do Criador, a respeito de Deus. Trazemos algumas reflexões a respeito desse tema. E nós vamos ver então que o sentimento intuitivo, essa ideia que nós temos da existência de um ser superior, de um poder maior, de Deus, ele vai acompanhar o homem desde os primórdios da sua existência, desde o seu surgimento na face da terra. Vamos ver então que os povos selvagens, na sua fase tribal, na chamada infância da humanidade, já traziam esse sentimento intuitivo da existência de um ser maior, mostrando que esse ser, ele existe e que também vai confirmar o princípio de que não há efeito sem causa. Vamos ver então que esse sentimento íntimo da existência de Deus, ele não vai ser obra da educação e produto também das ideias adquiridas, porque esses povos mais primitivos, eles não tiveram qualquer tipo de influência exterior. E então, o sentimento da existência de Deus, do Criador, ela é universal, até mesmo entre aqueles que se dizem materialistas ou ateus, e não vai ser produto de um ensino ou da educação. Na infância, então, da humanidade, nós vamos ver que esse Criador, ele vai confundir-se com os fenômenos e também com as obras da criação. E então vamos notar os povos da antiguidade a realizarem cultos, rituais em homenagens a esse Criador, a esse ser maior. E vamos vê-los confundir então com os fenômenos da natureza, surgindo então o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Trovão. Vamos ver surgir também os ídolos de pedra, os ídolos vegetais, os ídolos animais, a adoração a todos esses seres. Mas vamos também notar que a presença da espiritualidade, esse intercâmbio que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico, nesse contato com os espíritos, ele sempre existiu, desde todo sempre, desde toda a história da humanidade.
E naquelas épocas mais remotas também, os espíritos, muitas vezes, eles se tornavam tangíveis, eles apareciam como seres luminosos nas suas manifestações, nas suas aparições, e muitos eram confundidos como divindades também por esses povos. Vamos observar ainda o culto também aos mortos, aonde aquelas pessoas que se destacavam por terem muitas vezes características especiais, por estarem à frente da sua época, eles também eram considerados e até mesmo elevados à condição de deuses. Diante então de toda essa mistura, nós vamos ver que vai surgir então a crença nos vários deuses, o politeísmo. Muito tempo depois, então, nós vamos ver surgir agora o Deus antropomórfico, o antropomorfismo, ou seja, essa palavra ela é de origem grega e é formada pelas palavras anthropos, que é o homem, morph, que significa forma, e ismo, que significa sistema, ou seja, é o sistema das pessoas que acreditam que Deus ele tem uma forma humana, o Deus homem. E vamos ver que muitos povos da antiguidade tinham essa ideia de que Deus tinha essa forma humana, assim como muitas pessoas da atualidade também acreditam que Deus tenha essa forma humana, principalmente pela interpretação literal e dogmática que é feita do texto bíblico, aonde atribui a Deus a criação do homem à sua imagem e semelhança. Então nós vamos notar, companheiros, que essa ideia de um Deus único, na verdade, ela só poderia surgir no seio da humanidade como resultado do desenvolvimento dos seus conhecimentos. Era necessário que a humanidade progredisse, que a inteligência se desenvolvesse, que se desenvolvesse os conhecimentos, para que essa ideia, então, do Deus único, pudesse ser trazida no seio da humanidade. E vamos ver, então, que Jesus, que como os benfeitores espirituais nos informam, sendo o governador do nosso planeta Terra, ele vai enviar de tempos em tempos os seus mensageiros. E um deles vai ser na figura de Moisés, que vai ser enviado para tornar então o nome de Deus conhecido como único, Criador de todas as coisas e também de todos os seres. Vejamos que quase 1300 anos depois, vai ser o próprio Cristo que vai encarnar na Terra para trazer agora a imagem do Deus de amor. Deus de amor que o próprio Cristo chama de Pai. Vamos ver então agora os séculos passarem-se quase que 19 séculos, e vamos ver surgir agora o Consolador prometido por Jesus, que vai se corporificar através da doutrina dos Espíritos, da doutrina espírita, do Espiritismo. E com a publicação então do Livro dos Espíritos, a 18 de abril do ano de 1857, nós vamos encontrar na questão número 1 desse livro, Kardec então questionar os benfeitores espirituais, perguntando o que é Deus. E então os benfeitores espirituais eles vão responder: Deus é a inteligência suprema, a causa primária
de todas as coisas. E então vejamos que a partir daí nós vamos começando a compreendermos um pouquinho mais a respeito do Criador. E então Kardec vai questionando em O Livro dos Espíritos, os benfeitores, e pergunta o que se deve entender por infinito. E os Espíritos respondem: infinito é aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. E então Kardec pergunta na questão seguinte: então podemos dizer que Deus é o infinito? E os Espíritos respondem: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está além da sua inteligência. Podemos dizer, nos fala Allan Kardec, que Deus é infinito, sim, nas suas perfeições. E então, questionando aos benfeitores, na questão número 10, Kardec pergunta: pode o homem agora compreender a natureza íntima de Deus? Na atual condição que nos encontramos, nós podemos compreender essa natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem: não, porque falta a nós um sentido para isso. E isso só será permitido quando o Espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição se houver aproximado do mistério da divindade. Ele então, quando nós atingirmos essa condição de maior elevação, nós o veremos e também o compreenderemos, nos falam os benfeitores. Mas na questão número 11 do Livro dos Espíritos, Kardec então vai perguntar: será permitido então ao homem algum dia compreender esse mistério da divindade? Eles falam sim, quando nós estivermos mais desenvolvidos, como nós já falamos. A inferioridade, comenta Kardec, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender, por enquanto, essa natureza íntima de Deus. Nos primórdios da humanidade, o homem o confunde frequentemente com a criatura, como falamos, cujas imperfeições ele lhe atribui. Porém, à medida que o senso moral se desenvolve e que o seu pensamento penetra na essência das coisas, o homem, então, ele passa a ter uma ideia mais justa e de acordo com a sã consciência, embora sempre incompleta. E então, a partir do momento que nós vamos progredindo, evoluindo, nós vamos tendo uma compreensão mais perfeita do Criador. Mas quais seriam os atributos da divindade? Os Espíritos, então, juntamente com Kardec, vão nos trazer esses atributos da divindade. E eles, então, vão nos ensinar que Deus, ele é eterno. Porque vejamos, se Deus tivesse tido um início, ele teria então saído do nada. Ou então, ele teria sido criado por um ser anterior a ele. Então, veja bem que a partir daí, pouco a pouco, nós vamos remontando ao infinito e à eternidade. Então, nós vamos entendendo que Deus, o Criador, ele é eterno. Mas, além de ser eterno, os benfeitores nos falam, Deus também é imutável. Porque se fosse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então nós vamos entendendo agora melhor o Criador. Sabemos que Ele é a inteligência suprema, a causa
primária de todas as coisas. E que dentro dos seus atributos ele é eterno, ele é imutável, mas ele é também imaterial. Isso quer dizer que a sua natureza difere de tudo aquilo que chamamos de matéria. Caso contrário, se ele fosse matéria, ele não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. E então Deus, nós vamos entendendo que é eterno, é imutável, é imaterial. Mas Deus também é único, porque se existissem diversos deuses, não haveria nem unidade de propósitos, nem unidade de poder na ordem do universo. Então vai ficando mais claro, e nós vamos tendo uma compreensão maior do Criador, na condição evolutiva em que nos encontramos. Sabemos que Ele é eterno, que Ele é imaterial, imutável, único. Mas então Deus também é todo-poderoso, onipotente. Por quê? Porque Ele é único. Se Ele não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa, ou tão poderosa quanto Ele. E Ele então não teria feito todas as coisas. Não seria a causa primária de tudo. E as coisas que Ele não tivesse sido feitas por Ele, teria sido feita por outro Deus. E então nós vamos compreendendo que Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é todo-poderoso. Mas então Deus também é soberanamente justo e bom. Porque a sabedoria providencial das suas leis, das leis divinas, que regem toda a harmonia do universo e também de todos os seres que o habitam, vai revelar tanto nas mais pequenas coisas, como também nas maiores, a sua sabedoria, a sua justiça, a sua bondade. E essa sabedoria não nos permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. Vejamos então que nós vamos compreendendo melhor o Criador. Esse Deus que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Um Deus que é eterno, que é imutável, que é imaterial, que é único, que é todo-poderoso, mas também que é soberanamente justo e bom. E onde nós podemos encontrar, pergunta Kardec aos Espíritos, a prova da existência de Deus? Primeiramente, nós vimos a prova da existência de Deus, que ela vai estar instintivamente alojada na nossa mente. Como nós vimos, os seres mais, no seu início, na infância da humanidade, já traziam esse sentimento intuitivo de Deus. Então isso já é uma prova da sua existência. Mas, nos falam os benfeitores, mas também a prova da existência de Deus, ela vai decorrer de uma máxima que nós aplicamos às nossas ciências, que está consubstanciada no princípio que não há efeito inteligente sem que haja uma causa inteligente. E então Kardec nos fala, a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela esse poder inteligente. Então nós vamos ver como que por detrás de todo esse mecanismo extraordinário do universo, dos sóis, dos planetas, das galáxias, e também de toda
os seres vivos que existem, há uma inteligência maior por detrás de tudo isso. Atribuir a formação primária ao acaso, nos fala Kardec, é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Porque um acaso inteligente, diz Kardec, já não seria acaso. E então, a partir daí, nós vamos encontrando as provas da existência dessa inteligência maior, que os Espíritos definem quando Kardec pergunta: o que é Deus? Deus é essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E para finalizarmos, então, nós gostaríamos de ler uma belíssima mensagem trazida pelo espírito de Eurípides Barçanufo, que se intitula Deus. E com ela, então, nós encerraremos as nossas reflexões e o estudo de hoje. E então nos fala o espírito de Eurípides Barçanufo. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Porque Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e vossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do ímpio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, no fogo, nos fogos dos gênios. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, nos íris multicores, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus,
quando ele ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, aleluia. Muita paz